Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu gravei de manhã hoje um pedacinho de uma aula, de uma explicação, principalmente com as instruções, para facilitar, né, na hora de vocês realizarem a atividade, principalmente as pessoas que não conseguem participar dos nossos encontros no Meet. Então, tô gravando novamente, né, porque deu um erro. E por isso que não tá no Meet, porque sou eu sozinha aqui, sem aluno nenhum. Então, aqui, a nossa atividade dessa semana é mitose e câncer. A nossa habilidade é identificar a relação existente entre mitose e câncer. Então, pessoal, com base na aula que vocês tiveram lá no aplicativo do governo, certo? E os slides que eu também estou disponibilizando para vocês, vocês vão fazer, então, elaborar um mapa mental sobre câncer, tentando abordar os principais aspectos dessa relação que acontece entre a mitose e o câncer, como é, o que causa, consequências, onde ocorre, como prevenir. E eu deixei livre para vocês. Vocês podem tanto fazer esse mapa conceitual numa folha de caderno de vocês ou numa folha de sulfite, tirar uma foto para me mandar, ou vocês podem usar o aplicativo Canva, né, e salvar, exportar lá esse arquivo e mandar também esse arquivo para mim. A única coisa que eu peço é que vocês tentem enviar esse arquivo por essa atividade aqui na nossa sala de aula no Classroom, tá bom? Porque daí já fica mais organizado, fica mais fácil para eu corrigir, mais fácil para eu saber de quem é a atividade. Então, vocês tentam anexar aqui como se fosse um e-mail. Tem essa opção. Mas qualquer dúvida pode me procurar também. Então, só que surgiu essa dificuldade durante a aula, então eu vou entrar lá no Canva para mostrar para vocês mais ou menos como ficaria um mapa conceitual. Então, vocês entram no Canva quando eu já tenho o login, certo? Então, por isso que eu entro fácil. E daí, vocês vão digitar, então, um mapa mental aqui, como layout. E vocês vão escolher o layout que vocês querem, certo? Então, vocês podem escolher qualquer layout de mapa mental. E daí, por exemplo, eu, esses dias, elaborei um mapa mental para a escola. Ele tá aqui. Eu vou mostrar rapidinho para vocês só como exemplo. Então, foi um texto que eu li sobre protagonismo juvenil e eu fui lendo esse texto e fui colocando aqui tudo que eu achava importante. Na verdade, foram 2 textos. E é isso. Para exportar, vocês vêm aqui nessa setinha, clique e vocês conseguem exportar em PDF ou em vídeo ou em imagem. É bem facinho, mas qualquer dúvida é só me chamar também que eu ajudo. E daí vamos conversar um pouquinho então sobre câncer? Na aula passada a gente já tinha visto uma aula sobre mitose. Eu vou tentar retomar ela rapidamente, tá bom? Porque eu acabei que também não disponibilizei o vídeo por erro. E vamos lá, então. Então, mitose. Quando a gente fala de mitose, a gente vai falar sobre a divisão celular. Então, um tipo de divisão celular. Então, vamos saber aí como que acontece essa divisão. Então, aqui, nesses primeiros slides da aula, ele mostra, então, uma célula que a gente já estudou, o seu núcleo, certo? Dentro do núcleo, então, o DNA ele está organizado em cromossomos. E, na nossa espécie, temos 23 pares de cromossomos, ao todo 46 cromossomos. E como assim pares, professora? É porque um cromossomo veio da minha mãe e um cromossomo veio do meu pai. Por isso que são 23 pares de cromossomo para nossa espécie. Esse número ele varia de espécie para espécie, ok? Falando um pouquinho sobre o ciclo celular, então a gente tem a mitose propriamente dita e a intérfase, que é o período de duplicação do DNA. E o porquê que é importante o DNA duplicar? Então, eu tenho a fase G1, a fase S e a fase G2 na intérfase. E por que é importante, então, ocorrer essa duplicação na fase S? Porque é justamente isso que a célula vai dividir, o seu material genético, além das outras organelas também. Mas é o que é importante, é o que tem as características da célula, é o que tem ali
todas as instruções de como ela deve funcionar, de como ela deve viver, que é o material genético. Então, ela deve, aqui nessa fase de S, ocorre então a duplicação de todo o DNA da célula, para que daí sim ocorra a divisão, onde eu tenho uma célula mãe que dá origem a duas células filhas idênticas. Se eu fosse definir mitose, seria isso. É a divisão celular em que uma célula mãe dá origem a duas células filhas idênticas. Como assim idênticas, professora? Significa que ela vai ter o mesmo DNA de que a célula mãe e de que a outra célula que também foi formada aqui nessa divisão, do que a outra célula que foi formada nessa divisão. Ok? Então, isso é a mitose. E a mitose, então, ela tem algumas funções que são bem importantes. Ela é responsável pela reprodução dos seres unicelulares. E ela é responsável pelo crescimento e regeneração dos organismos multicelulares. E a mitose, ela ocorre em células que a gente chama de células somáticas, que são as células que formam o organismo. Ah, professora, por que você está falando tudo isso? Porque daí mais para frente a gente vai estudar outra divisão celular que se chama meiose e as funções da meiose são completamente diferentes, tá bom? Então, só ressaltando que a mitose ocorre em células somáticas, as células que se somam para formar o nosso organismo, por exemplo, né? Células que formam o organismo, células que formam a estrutura, certo? E a mitose, o processo de mitose, ele está dividido em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E daí eu tenho uma frase mnemônica que ajuda a decorar essa sequência, que é Prometeu, Ana, telefonar, certo? Então, essa é a frase mnemônica. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos ver rapidamente o que acontece em cada uma delas. Na prófase, eu tenho a desfragmentação da carioteca e começa o quê? A condensação dos cromossomos. Os cromossomos, que é essa estrutura que possui o DNA, onde o DNA está organizado, ele começa a se enrolar, a se enovelar. Por que ele faz isso? É muito mais fácil eu mexer para um lado e para o outro cromossomos que estão enrolados do que cromossomos que estão soltos, desenrolados. Eu costumo brincar aqui, é mais fácil jogar para uma pessoa um novelo de lã todo enrolado, ou é mais fácil jogar para a pessoa um novelo de lã todo desenrolado? É muito mais fácil eu ter o quê? Uma estrutura condensada, toda enroladinha, para eu poder mudá-la de lugar. Então, aqui na frase começou a condensação. Na metáfase, eu tenho essa estrutura aqui, tá trocado as imagens aqui. Na metáfase, então, eu tenho a condensação extrema dos cromossomos e esse alinhamento no que a gente pode chamar de placa equatorial. Então, eles ficam aqui todos certinhos, todos alinhados no centro da célula. Na anáfase, eu vou ter, então, essa figura, que é a separação das cromátides irmãs, né, que foram duplicadas lá durante o período S da intérfase. Então, eu tenho a separação das cromátides, onde cada uma vai para um polo, vai migrar para o polo da célula. E por último, na telófase, eu tenho a descondensação dos cromossomos, tem novamente a constituição da carioteca e eu tenho o que a gente vai chamar de citocinese, que é essa divisão citoplasmática. Essa divisão que começa o quê? Começa através da membrana plasmática, formando duas células separadas dessa forma. Então, aqui chamando novamente a atenção que é um processo muito importante para a regeneração celular, que é o processo responsável pela regeneração celular, e agora vamos lá falar um pouquinho sobre a relação com o câncer. Então, o que é o câncer e a mitose? Então, a mitose é o processo que vai dar origem aos tumores ou cânceres. Vamos ver aqui como acontece? Então, primeiro, né, que ele fala em 3 estágios da carcinogênese, que é gênese de origem, né? Então, origem do câncer. Eu tenho o estágio de iniciação, que geralmente é através de agentes cancerígenos. Então, podem ser substâncias ou fatores
que vai levar as células a sofrer mutações, alterações, principalmente no seu DNA, deformando essas células, gerando então células tumorosas ou células cancerígenas, e aí começar todo esse processo. Ah, professora, quais são então esses agentes cancerígenos? Então a gente tem vários. A gente sabe que o sol, uma parte dele é cancerígeno, que são os raios ultravioletas. O tabagismo, a gente sabe que é cancerígeno. Alguns medicamentos, agrotóxicos, substâncias químicas de várias origens. Então, são vários esses agentes. Então, um desses agentes vai promover essa alteração. E o que vai acontecer é que essas células, depois que sofrem essa alteração, elas começam a se multiplicar de forma descontrolada. Elas começam a sofrer o processo de divisão de forma descontrolada. E assim começa então a criar essa massa que não tem função, que acaba ocupando espaço no órgão, impedindo às vezes do órgão de fazer a função básica dele. Por exemplo, no caso do pulmão, vai lá crescer, então, essa massa tumoral no pulmão e vai começar a impedir, então, da respiração e alguns processos inflamatórios vai começar a acontecer ali em volta, o que vai levar as pessoas a começarem a ter o que? Sintomas, dores e falta de ar, no caso aqui, né, do câncer no pulmão. Mas beleza, o que então que geralmente os alunos me perguntam quando eu estou em sala de aula, a diferença, aqui são alguns tipos de câncer, né? E aqui tem, então, algumas afirmações, né? Para a gente ver o que é mito e é verdade. Então, eu vou falando isso e daí a gente já chega no outro ponto que eu acho importante. Mitos e verdades sobre o câncer. O câncer é apenas hereditário? Não, ele não é apenas hereditário. A gente tem alguns cânceres que são extremamente hereditários, como câncer de mama, o câncer de próstata, alguns tipos de leucemia, mas a gente tem alguns cânceres que são o quê? Pela exposição desses fatores. Então, por exemplo, o câncer da pele, ele é pela exposição excessiva ao sol, aos raios ultravioletas. Isso já foi confirmado. Então, ele não é só hereditário. O câncer, ele é contagioso? A professora lá do aplicativo falou que não, mas eu conheço um tipo de câncer que é contagioso, que é o câncer no colo do útero, o HPV. Ele é contagioso porque ele é causado por um vírus. Ou seja, para a pessoa desenvolver o câncer, ela tem que ter tido relações sexuais sem preservativo e ter entrado em contato com esse vírus, que é o HPV, que pode causar o câncer no colo do útero. Então, isso daqui a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Né? Ela pode ter colocado que mito, no sentido de que se eu ficar perto de uma pessoa que tem câncer, eu não vou adquirir dessa forma. Né? Mas no caso do HPV, se eu tiver relações com uma pessoa que tem um HPV, eu vou entrar em contato com o vírus e eu posso desenvolver o câncer. O câncer ele pode ser prevenido? Pode sim. Como que ele pode ser prevenido? Evitando esses fatores carcinogênicos, né? Evitando, por exemplo, a exposição ao sol, evitando o tabagismo, evitando o consumo de substâncias que a gente sabe que vai facilitar o surgimento, então, dessas mutações. O câncer não tem cura? Falsa, ele tem cura sim, certo? Então, eu tenho vários tratamentos para câncer, eu tenho a radioterapia, eu tenho a quimioterapia. O que acontece é que o câncer, o tumor, ele pode sofrer um processo que vai levar ao que a gente chama de câncer e dificultar o tratamento e, consequentemente, dificultar a cura. Já vou mostrar para vocês, que é o processo de metástase. E quando uma pessoa, qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer, qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer, porque câncer vem o quê? De um erro que acontece na mitose, que é um processo que acontece a todo momento no nosso corpo. Então, ocorreu um erro na mitose e levou ao surgimento de uma célula cancerígena. E essa célula cancerígena, se não for impedida pelo nosso corpo, vai sim levar à formação de um tumor ou então à formação de um câncer. Ah, professora, como assim tumor e câncer? Por que você está separando essas duas coisas? Então, vamos lá. Metástase. Vamos pegar aqui a metástase, imagens. Então, a gente tem essa imagem aqui que mostra um pouquinho pra gente como que funciona. Eu tenho um tumor,
a gente pode chamar de um tumor benigno, que é um tumor que não é muito agressivo, ele não cresce tanto, a sua divisão não é tão descontrolada e ele tá o quê? Restrito num órgão específico do meu corpo. Entretanto, por mecanismos, né, enfim, esse tumor ele pode começar a crescer descontroladamente, ficando mais agressivo, certo? E ele pode começar a cair, liberar suas células, né, na corrente sanguínea e dessa forma facilitar a dispersão dessas células tumorosas para outras partes do meu corpo. Então, elas podem invadir outro órgão, outro tecido e desenvolver outro tecido. A gente chama desse processo de metástase, que é o que a gente fala de forma popular. O câncer espalhou pelo corpo. A pessoa começou com um câncer na garganta e agora ela está com câncer no intestino, câncer no pulmão, câncer no pâncreas. Então, esse processo é o processo de metástase. Então, a gente costuma falar que esse processo de metástase, que é o processo de câncer, é quando a pessoa teve o quê? Teve esse espalhamento e ela possui o quê? Provavelmente um tipo de tumor maligno, que é um tumor mais agressivo. Ele sofre metástase. Ele consegue crescer a ponto de invadir outras partes do corpo. E o tumor, então, benigno é aquele tumor menos agressivo que fica localizado em uma determinada região do corpo e não sofre o processo de metástase, ok? Eu acho que era isso que eu queria chamar a atenção de vocês para a relação entre o câncer e mitose. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo, turminha? Grande beijo e eu espero que ajude essa pequena aulinha aí.